Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer o iceberg do sítio do Pica-Pau Amarelo. E não vamos perder muito tempo porque além de comprido, esse iceberg tá muito interessante. Então chega de enrolação e vamos lá. Camada 1. A superfície. Monteiro Lobato. José Bento Renato Monteiro Lobato foi um advogado, promotor, crítico, escritor, editor, ativista e tradutor brasileiro, nascido no dia 18 de abril de 1882 e faleceu no dia 4 de julho de 1948 na cidade de São Paulo. Ele é muito conhecido por ser o escritor de várias obras como Negrinha, O Presidente Negro, Urupés. Essa obra inclusive é considerada seu magnum opus, ou seja, a obra de sua vida e a mais premiada e avaliada, mas com certeza ele é muito conhecido por ser o escritor da série de livros infanto-juvenis Sítio do Pica-Pau Amarelo. Inspirações. Em vida, Lobato afirmava ser muito fã de Walt Disney, Esopo, La Fontaine e os irmãos Grimm, e é notório isso já que em várias obras de Sítio do Pica-Pau Amarelo é notório uma certa escrita fabular, de um conto fantástico com uma certa moralidade muito presente em fábulas ou contos de fadas, principalmente as versões mais antigas que eram bem mais cruas e consideradas cruéis hoje em dia, mas existem algumas histórias que lembram bastante alguma história da Disney, bem limpo, polido, adequado para crianças. O sítio é baseado na sua infância, isso é a pura e mera verdade, tanto que é uma das principais curiosidades quando você pesquisa curiosidades sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, porque na infância Lobato cresceu em uma fazenda em Taubaté, interior de São Paulo, com o qual ele brincava, vivia várias aventuras dentro de sua imaginação, e nessa época ele teve contato com a biblioteca de seu avô, o Visconde, com o qual lhe despertou uma paixão pela literatura e pela escrita, e com base nessas memórias ele escreveu os livros do Sítio do Pica-Pau. Origem do sítio. No ano de 1920, Lobato estava numa partida de xadrez com seu amigo Toledo Malta, com o qual Toledo começou a lhe contar uma história de um peixinho que havia desaprendido a nadar e por conta disso ele morreu afogado. E essa história acabou mexendo tanto com Lobato que não só ele perdeu o jogo de xadrez, que ele imediatamente sentou-se numa máquina de escrever e escreveu o livro O Peixinho que Morreu Afogado, com o qual é considerado perdido, pois nem mesmo o próprio Lobato sabia onde havia publicado, e essa história acabou servindo de fio condutor para o primeiro volume de Sítio do Pica-Pau. A Menina do Narizinho Arrebitado foi o primeiro volume que deu origem ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, lançado no Natal de 1920, que introduz a personagem Lúcia Serra Borges de Oliveira, também conhecida como Narizinho, e outros personagens são introduzidos como Emília, o Príncipe Escamado, o Reino das Águas Claras, e outros personagens são apenas citados, mas não aparecem diretamente, como Tia Anastácia e a Dona Benta, e esse livro originalmente era para ser só um volume, mas ele fez muito sucesso e o próprio Lobato, em 1931, reeditou esse livro para ser o primeiro capítulo do livro Reinações de Narizinho. Volumes e cronologias. Sim, Sítio do Pica-Pau Amarelo possui uma cronologia própria que muita gente desconhece e por conta disso muita gente não faz ideia de onde começa e onde termina os livros e até ficam meio assustados com a quantidade exorbitante de capítulos. Mas cronologicamente falando, apenas 23 capítulos fazem parte dessa cronologia e eles são: Reinações de Narizinho, Viagem ao Céu, O Saci, As Caçadas de Pedrinho, As Aventuras de Hans Staden, A História do Mundo para Crianças, Memórias da Emília, Peter Pan, Emília no País da Gramática, Aritmética da Emília, Geografia de Dona Benta, Serões de Dona Benta, História das Invenções, Dom Quixote das Crianças, O Poço do Visconde, Histórias da Tia Anastácia, O Pica-Pau Amarelo, O Minotauro, A Reforma da Natureza, A Chave do Tamanho, Fábulas, Os 12 Trabalhos de Hércules e histórias diversas. E apesar de existir outras histórias com os personagens do sítio, como Apenas Papagaio, O Pó de Pirim-Pim-Pim, A Contagem dos Sacis e o Irmão de Pinóquio, muito raramente eles são encaixados dentro da cronologia e a maioria das pessoas prefere fingir que eles não fazem parte. Camada 2. Águas Rasas. Histórias em quadrinhos. Como uma forma de expandir a marca e ganhar bem mais dinheiro com a propriedade intelectual, foram lançadas várias histórias em quadrinhos, tanto da versão de 1970 quanto a versão lá do início dos anos 2000, vinham com histórias inéditas que não só expandiam a história, como por vezes não podiam ser adaptadas no programa de televisão, então faziam nos quadrinhos. Brinquedos. Ainda dentro do tema de multimídia e venda de produtos, é claro que uma marca rica como o Sítio do Pica-Pau Amarelo lançaria vários produtos. Além de histórias em quadrinhos, lançaram vários brinquedos. Inclusive eu tinha esses brinquedos, pelo menos os que eu tinha eram de borracha, eles tinham aqueles apitinhos que você apertava e fazia barulho, e eu não tenho certeza se eles eram indicados para banho.
Mas eu gostava de brincar com eles no chuveiro, e infelizmente eu não tenho mais esses brinquedos porque eles devem ter sido jogados fora ou foram doados, sei lá. Musicais e apresentações cênicas. Levando em conta que Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma obra que chama muita atenção e conquistou e continua conquistando várias gerações, é claro que tiveram várias expansões, como musicais e teatro, que adaptavam histórias dos livros ou histórias autorais, ou só apresentava personagens clássicos, tipo a Emília ajudando em alguma história aleatória, porque esses personagens são icônicos. Distribuição internacional. Em vários países, os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo foram distribuídos. Países como Rússia, Argentina, Chile e Itália conseguiram fazer bastante sucesso, apesar de que certos países acabaram cortando partes, mas ainda assim fizeram bastante sucesso. Nos Estados Unidos, houve uma certa resistência em trazer os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sendo que a tradução oficial somente veio no ano de 2019, e o que é interessante, porque Monteiro Lobato achava bem interessante a língua inglesa, mas de longe esse não é um dos casos mais peculiares sobre os livros de Sítio do Pica-Pau Amarelo, pois a Alemanha simplesmente se recusou a distribuir os livros, alegando que os personagens Tio Barnabé e Tia Anastácia eram escravos e o livro fazia apologia à escravidão. Sítio de Lobato. O Sítio do Pica-Pau Amarelo de Taubaté, ou Museu de Monteiro Lobato, é um museu dedicado à vida e obra do autor, em especial o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com apresentações ao vivo grátis, assim como estátuas e outras referências ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o curioso disso tudo é que o museu é nada mais nada menos que a fazenda onde Monteiro Lobato cresceu. Memórias do Pica-Pau Amarelo é um canal do YouTube que foca no Sítio do Pica-Pau Amarelo e é referência na área, com o qual ele traz curiosidades sobre as produções, traz entrevistas com atores que participaram do Sítio do Pica-Pau Amarelo, já visitou as locações que serviram de base para as adaptações e até mesmo já baixou em seu canal os filmes do Sítio do Pica-Pau. E eu recomendo bastante se você quiser se aprofundar no assunto, saber mais curiosidades, informações. Camada 3. Águas Médias. Adaptações. A primeira adaptação de Sítio do Pica-Pau Amarelo veio no dia 3 de junho de 1952, transmitido pela TV Tupi, encabeçado pelo psicólogo Júlio Gouveia. O programa adaptava muitas das obras de Monteiro Lobato nos moldes de um teleteatro, ou seja, os atores interpretavam ao vivo e usavam um único cenário, transmitido às 7h30 da noite em toda quinta-feira. Teve o total de 360 episódios, mas infelizmente nenhum episódio está disponível. A próxima adaptação veio no ano de 1964, em que Lúcia Lambertini, a intérprete da Emília lá da versão de 52, trouxe o programa para a TV Cultura e a mesma assinava os roteiros, dirigia alguns episódios, mas não teve o mesmo impacto lá da TV Tupi. Em 1967, a Band trouxe uma versão própria e que foi filmada num sítio real, diferente das outras duas versões. Em 1977, a Globo lançou uma das versões mais icônicas do Sítio do Pica-Pau Amarelo e que durou até o ano de 1986. A quarta adaptação veio no ano de 2001 e 2007, que inclusive marcou a minha geração. E no ano de 2021, o SBT usou os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo numa edição para comemorar o Dia da Criança. Filmes. Bem, na nossa visão de mundo são mais episódios especiais de televisão, não bem filmes devido à sua duração, mas vamos lá. O primeiro filme a sair no cinema foi O Saci, de 1951, da direção de Rodolfo Nanini, que adapta um livro de mesmo nome, e em 1973, com direção de Geraldo Sarno, saiu O Pica-Pau Amarelo, que também adapta o livro de mesmo nome. Também estava previsto ter um filme animado, mas ele acabou sendo cancelado, e eu vou tentar entrar em melhores detalhes lá em Lost Medias. No desenho animado, creio que é de senso comum que o Sítio do Pica-Pau Amarelo teve uma versão animada, que seu primeiro episódio saiu no dia 7 de janeiro de 2012 e foi encerrado no dia 26 de setembro de 2016, com um total de 3 temporadas, 78 episódios de 12 minutos cada. Ele foi transmitido pela Cartoon Network, Boomerang e Globo.com. A primeira e a segunda temporada foram animados pelo estúdio carioca 2DL Lab e a terceira temporada foi animada pelo estúdio paulista Split Studios. Os episódios geralmente eram histórias autorais, mas também adaptavam várias histórias lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sua recepção foi relativamente positiva, apesar das críticas constantes de sua extrema infantilização. Trilha sonora. Eu não podia deixar de mencionar a discografia e trilha sonora, que foi um dos produtos mais bem vendidos e avaliados positivamente do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tanto que várias de suas músicas são extremamente icônicas. Mundo do Sítio. Considerado a primeira rede social infantil de todo o Brasil, foi
Idealizada pela editora Globo com a Globo Marcas, que durou do ano de 2011 a 2015, tinha o total de mais de 20 atividades e era indicado para crianças de 5 a 10 anos com vários jogos interativos de conhecimento e bem divertidos. Mas infelizmente no ano de 2015 ele foi encerrado e vários de seus jogos são considerados uma lost media. Cientificamente comprovado, a versão de 2001 do Sítio do Pica-Pau Amarelo teve um grande cuidado em sua produção porque ele se preocupava em ensinar boas lições e conhecimento para as crianças. Por conta disso, vários especialistas como cientistas, geógrafos, pedagogos, psicólogos infantis foram chamados para deixar mais cientificamente correto. Prêmios. Sítio do Pica-Pau Amarelo já ganhou alguns prêmios, como por exemplo, a versão de 1977 no ano 79 recebeu o prêmio de um dos melhores programas infantis pela própria Unesco e no ano de 2014 o desenho do Sítio do Pica-Pau Amarelo ganhou o prêmio de melhor animação no Festival Internacional de Animação Chilemonos. Sítio do Pica-Pau Amarelo em mangá. Você não ouviu errado. Houve sim uma versão em mangá de Sítio do Pica-Pau Amarelo. O que acontece é que para comemorar os 60 anos da Biblioteca do Santander Cultural e os 100 anos da imigração japonesa, o Santander Cultura, junto com a Manga Studio Japan Sunset, fez uma exposição de Monteiro Lobato convertendo os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo em mangá. A exposição foi do dia 10 de novembro a 28 de novembro de 2008 e a entrada era franca. Rancho do Corvo Dourado foi um quadrinho brasileiro lançado no ano de 2019, justamente o ano em que as obras de Monteiro Lobato caíram em domínio público. Com um total de 7 histórias, com cada artista ilustrando uma história diferente, eles reinventam a história dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo com uma estética pós-apocalíptica e steampunk que lembra bastante Mad Max. Vale também citar que lançaram uma versão em mangá do livro A Menina do Narizinho Arrebitado. Camada 4. Águas Profundas. Fernanda Biancamano. É uma atriz que originalmente deveria ser a Narizinho de 2001. Bom, ela fez teste que originalmente era para ser Emília, só que a produção achou que ela já estava grande demais, eles queriam uma menina menor, então redirecionaram ela para a Narizinho. E aí então ela até mesmo conseguiu escolher a Isabelle Drummond como a Emília, e ela passou uns 2 meses de preparação de elenco, até mesmo teve uma matéria do video show revelando quem era o elenco. Ela também tinha feito algumas entrevistas, apareceu em certas revistas, só que faltando apenas 5 dias para a gravação final, ela foi dispensada pela produção porque ela já estava muito grande e foi substituída pela Lara Rodrigues. Originalmente ela ficou meio chateada, mas hoje em dia ela não vê nenhum problema, não tem nenhuma rixa com a Lara, não tem nenhum problema com a produção. Na realidade ela agradece por não ter pego o papel da Narizinho, porque ela pôde crescer como uma atriz. E uma curiosidade interessante é que ela foi chamada para fazer a Sininho naquele episódio que adaptava a história do Peter Pan. Visconde é o alter ego de Monteiro Lobato. Sim, isso é a pura e mera verdade, porque o próprio Monteiro Lobato se considerava um cara bem tímido, meio atrapalhado, que tinha um ar sério e sábio e com um espírito cavalheirístico, sem falar que é justamente o Visconde que se torna um entusiasta de petróleo e ajuda a Dona Benta a descobrir o petróleo no sítio. E assim como o Visconde, Lobato também era um entusiasta do petróleo, tanto que ele chegou a brigar com o próprio presidente Getúlio Vargas na época por conta do petróleo. Os pais da Narizinho. Isso é uma coisa que as pessoas nunca pararam pra pensar, mas os pais da Narizinho nunca foram citados, nunca apareceram, nada. E o grande motivo disso tudo é revelado justamente em A Menina do Narizinho Arrebitado. É afirmado que ela é órfã de mãe e pai desde seu nascimento e desde então mora com a sua avó, a Dona Benta. Só que em 1931 o Monteiro Lobato deixou essa informação bem mais subjetiva, muito provavelmente porque não queria passar a impressão que a Narizinho é triste ou de criança sofrida, alguma coisa assim do gênero. Mas sim, os pais da Narizinho estão mortos. Pate, Pote e Pesadelo são 2 personagens criados especificamente para a versão de 2001 que não existem nos livros de Monteiro Lobato e nunca apareceram em versões anteriores e nem posteriores. A Pate Pote era uma rival da Emília, uma boneca fashion dada pelo Coronel Todorico, que ganhou vida também pelo Dr. Caramujo. Já o Pesadelo era um capanga atrapalhado da Cuca que por vezes agia como um alívio cômico junto com a Jacaroa. E esses personagens foram feitos para durar no máximo uma única temporada, por conta disso eles não permaneceram na série. Larissa Manoela. Na primeira temporada do desenho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a atriz Larissa Manoela dava voz a Narizinho, e ela acabou sendo substituída pela Luísa Teles Rosa posteriormente, provavelmente porque a carreira da Larissa começou a decolar. Foi assim, um dia eu tava chegando em
Eu tô me vendo calçando sapatinhos de cristal. Ai, que lindo meu futuro! Crossovers. Tanto nos livros quanto nas séries de Sítio do Pica-Pau Amarelo, houveram alguns crossovers com personagens de domínio público como Alice e o Peter Pan, que curiosamente são personagens de livros que o próprio Monteiro Lobato traduziu e trouxe para o Brasil, mas ele também fez referência a celebridades de Hollywood da época, como Tom Mix e Shirley Temple, e até mesmo personagens que não estavam em domínio público na época, como o Popeye e o Mickey Mouse. E é óbvio que quando for adaptar para o audiovisual, eles tiveram que fazer algumas mudanças, como por exemplo, o marinheiro Popeye virou o marinheiro Popó e o Mickey Mouse virou o Dom Ratão. Gato Félix. Sim, o Gato Félix já apareceu no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mais ou menos, na realidade era um gato ladrão de galinhas que dizia ser o Gato Félix, mas foi desmascarado pelo Visconde e foi expulso do sítio. Bom, esse caso é bem interessante não só por se tratar do Gato Félix, um personagem que claramente não é criação de Monteiro Lobato, mas porque os seus direitos autorais até hoje são tão confusos, pois ao mesmo tempo que o personagem está em domínio público, pois é um personagem com mais de 100 anos de idade, ainda não pode ser utilizada a imagem dele por ele estar associado a uma empresa. E quando adaptam essa história, dizem que na realidade o gato finge ser o gato de botas. Camada 5. Águas Insondáveis. Sininha de Paula. É uma atriz, diretora de teatro de programas de televisão, que chegou a fazer uma personagem lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo 77, com o qual ela fazia a Ordélia, e ela foi a principal produtora, diretora e assinou alguns roteiros da versão de 2001, e muitos fãs do Sítio consideram uma das personalidades mais importantes do Sítio. Versão argentina. Um editor argentino que era amigo do Monteiro Lobato pediu para ele novos 20 livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí ele fez esses novos livros e só 6 foram publicados simultaneamente no Brasil e na Argentina, sendo eles O Centaurinho, A Casa de Emília, No Tempo de Nero, Uma Fada Moderna, A Contagem dos Sacis e A Lampreia, ou seja, 14 histórias permanecem inéditas no Brasil. Enquanto Lobato reuniu seus livros em obras completas, deixou de fora todas as 20 histórias de 1947, depois o póstumo Histórias Diversas veio para resgatar algumas dessas tramas. O Centaurinho e a Lampreia, que já haviam sido lançados no Brasil, fazem parte do Resgatados, ao lado de mais de 10 histórias até então inéditas, como Um Conto Argentino e a peça teatral O Museu da Emília. Luciana Sandroni é uma escritora brasileira, autora de vários livros, em especial da série Lude, mas o que vale para esse vídeo são as histórias que ela escreveu sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, sendo ela Minhas Memórias de Lobato, em que a Emília escreve a biografia do Monteiro Lobato, que ganhou vários prêmios, Dicionário do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e Sítio do Descobrimento, que colocava os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo nas grandes descobertas de Pedro Álvares Cabral. Ela também foi chamada para assinar alguns roteiros da versão de 2001 do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Livros não concluídos. Existem 2 livros que Monteiro Lobato não conseguiu concluir, sendo eles Orlando Furioso, que seria nos mesmos moldes de Dom Quixote, em que Dona Benta contaria a história desse clássico, e Um Centauro no Mundo Moderno, em que traria a história de meio a meio, um centauro que seria enviado para o mundo moderno. Somente 3 Emílias eram crianças. Comumente, a Emília é interpretada por atrizes adultas, mas houveram apenas 3 produções em que a Emília foi interpretada por uma criança. A primeira vez foi Olga Maria, que interpretou a Emília em O Saci, de 1951. A segunda vez foi Isabelle Drummond, na versão de 2001 do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a terceira vez foi Isabela Guarnieri, que deu voz para Emília no desenho de 2012. Geise Fonseca era uma atriz e dubladora que fez vários papéis, como a avó do Bob Esponja ou a Tia May no desenho do Homem-Aranha lá da década de 90. E ela também prestou a sua voz para a Dona Benta lá no desenho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que o curioso disso tudo é que em 1943 teve uma adaptação radionovela do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que curiosamente Geisa Fonseca também fez o papel da Dona Benta. Emília no Criança Esperança. Em 2003, Isabelle Drummond, caracterizada como Emília, era transportada para os palcos do Criança Esperança, com o qual ela performava para incentivar as pessoas à doação, e é só isso basicamente. Mais uma coisa, quando eu tava editando eu encontrei essa propaganda animada do Criança Esperança com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Petróleo. Resumidamente, Lobato era um grande entusiasta sobre o petróleo, em especial que o Brasil explorasse o próprio petróleo, tanto que foi ele que disse: o petróleo é nosso.
E ele incentivava pesquisas, a própria exploração, que os estrangeiros não deveriam se meter com o nosso petróleo, e por conta disso ele também teve brigas com o presidente Getúlio Vargas, porque ele queria que o petróleo fosse do Estado, enquanto que Lobato era a favor da privatização. Por conta disso, ele foi preso. E nessa febre do petróleo, ele chegou a escrever 3 livros sobre o assunto, inclusive um deles sendo O Poço do Visconde. O Lado Sombrio do Sítio é um livro escrito por Felipe S. Mendes que reimagina os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo se o livro fosse um filme de terror ou de suspense, e é até bem interessante a leitura. O Escorpião Negro é um personagem que apareceu somente em A Menina do Narizinho Arrebitado e nunca foi adaptado e nem apareceu em outras histórias. Na trama, ele é o inimigo mortal do Reino das Águas Claras e o nêmesis definitivo do Príncipe Escamado. É dito dentro do livro que a simples menção do seu nome causa pânico, terror e todo sentimento negativo, e o seu grande plano é matar o Príncipe Escamado, mas não de qualquer jeito, ele quer fazê-lo sofrer lenta e dolorosamente para poder tomar o seu reino e dominar a base do medo. E muito provavelmente por ele ter uma aura meio inapropriada e sanguinolenta não só em suas ações, mas como ele também é derrotado, inclusive envolvendo ter seus olhos perfurados e seus membros arrancados, e eu não duvido que as pessoas iriam associar o fato dele se chamar Escorpião Negro a ter um excesso de melanina, sendo que isso não tem nada a ver. De qualquer forma, ele foi substituído pela Dona Carochinha, que apesar de também ser do mal, possui uma aura bem mais leve e um tanto cômica. Camada 6. Escuridão total. Gravity Falls. Há muito tempo atrás, eu soltei um vídeo dizendo que Gravity Falls era uma cópia descarada de Sítio do Pica-Pau Amarelo. E era um vídeo repleto de coisas cômicas, sarcasmo, ironia. E o vídeo é repleto de comparações vagas, forçações de barra, como por exemplo, é um menino e uma menina vivendo aventuras na casa de um parente mais velho, como se a gente nunca tivesse visto algo antes. Mas também tinha certas comparações que faziam sentido, como em ambas as obras, a menina tem uma certa paixão platônica por uma criatura aquática. Gravidez da Narizinho. Rosana Garcia foi a primeira intérprete da Narizinho na versão de 1977 do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ela acabou tendo que interromper a participação porque ela ficou grávida, apesar de que algumas fãs afirmam que ela foi substituída, pois aos 13 anos já estava velha demais para interpretar a personagem. Então de onde eu tirei essa informação da gravidez? O meu pai, ele assistia essa versão quando mais novo e ele contou essa informação pra mim, que ela acabou sendo substituída por conta de uma gravidez. Situação atual do sítio. O tópico em questão se refere ao sítio utilizado para a versão de 1977 do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O sítio foi realizado na Barra da Guaratiba, no Rio de Janeiro. O sítio ainda existe, apesar de ainda estar precário e com péssimas condições, correndo risco até mesmo de desabar. E fica de curiosidade que o sítio utilizado na versão de 2001 não existe porque ele era apenas cenográfico e foi desmontado após o término da série. Paulo Gustavo. Creio que dispensa apresentações, porque muitos conhecem ele, que foi um apresentador, ator, diretor, roteirista, comediante brasileiro que infelizmente teve sua vida ceifada pelo coronavírus. Mas o que muita gente não sabe é que ele sim já trabalhou no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Inclusive foi o seu primeiro trabalho fixo dentro de uma série em que ele fazia o papel do delegado Lupicínio, que secretamente era um lobisomem. Claro, essa não foi a primeira vez que ele apareceu na televisão, pois se contarmos, essa é a 4ª vez que ele aparece na televisão. Mas foi a primeira vez que ele tem um personagem fixo na televisão. Lost Medias. Ao longo do iceberg, eu cheguei a mencionar algumas Lost Medias, como por exemplo, os jogos parcialmente perdidos do mundo do sítio, a história do peixinho que morreu afogado, original e não uma reescrita lá do Mário Quitanda, os 14 livros argentinos que nunca foram publicados aqui no Brasil, ou Orlando Furioso e Um Centauro no Mundo Moderno, os 2 livros que Lobato não concluiu, ou a primeira versão lançada pela TV Tupi que está completamente perdida, só temos algumas fotos e uma narração. Além dessa, 2 Lost Medias que valem ser destacadas é o piloto de Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que a Fernanda Biancamano ainda era Narizinho. Foram as tentativas quase infinitas de fazer um filme do Sítio do Pica-Pau, já que em 1997 eles anunciaram que sairia um filme em julho daquele ano e aí no parque temático, mas isso não foi realizado. No ano de 2003, Cláudio Lobato, ele queria adaptar A Chave do Tamanho, o livro de Lobato, e seria uma animação, mas eles não tiveram nenhuma verba. Em 2004, eles queriam adaptar O Reino das Águas Claras e teria a Xuxa, mas também acabou tendo problema de verba e a Globo foi perdendo interesse. Em 2012 tentaram uma
mais uma vez fazer um filme animado baseado naquele desenho do Sítio do Pica-Pau, que mais uma vez ficou sem verba e cancelaram o projeto. Tudo é imaginação. Bem, é uma teoria que fala que tudo que acontece no Sítio do Pica-Pau, na realidade, é imaginação da Narizinha e do Pedrinho, ou seja, a Emília e o Visconde não falam e são apenas objetos inanimados que eles fingem ter vida, os animais não falam, eles apenas imaginaram, e outros seres como o Saci e a Cuca são apenas fruto da imaginação e eles fingem que viajam pelo tempo e espaço com o pó de pirim-pim-pim, mas isso é obviamente aquela clichê de teoria que fala, personagem tal estava em coma, tudo é imaginação, está louco, não sei o que mais. Camada 7. O abismo. Teoria do hospício. A teoria afirma que Pedrinho e Narizinho na realidade são pacientes de um sanatório que sofrem de esquizofrenia e uma possível depressão, já que os mesmos acabam imaginando tudo, como por exemplo que a boneca Emília ganhou vida e está falando, e que o sanatório é um grande capoeirão com o qual eles podem explorar e viver várias aventuras. Mas essa teoria, além de ser extremamente clichê, ela não possui muitas bases para se sustentar. Criacionismo e evolucionismo. Durante os anos, Lobato foi acusado de ser contra o criacionismo e promover o evolucionismo, em especial a história Minhas Memórias de Lobato chegou a ser banida em algumas escolas por ser considerado uma promoção ao evolucionismo e contra o criacionismo, e isso também é sustentado pelo fato de que Lobato era ateu. Odiado pelos políticos. Com o passar dos anos, alguns políticos criticaram Lobato considerando a história antinacionalista e um tanto indelicado para crianças, mas o próprio autor rebateu dizendo que era necessária essa visão para as crianças criarem um senso crítico e pararem de acreditar quando as pessoas mentem para elas. O Espiritualista, capítulo 5. Elande Lobato é o nome do 5º capítulo da série O Espiritualista, vulgo o mangá que eu escrevo e ilustro, em que o protagonista Kaique acaba viajando para Taubaté e encontra o museu de Monteiro Lobato e uma estranha criatura capaz de se transformar nos personagens de Lobato. Essa história foi escrita como uma carta de amor a toda a história de Monteiro Lobato, em especial o Sítio do Pica-Pau Amarelo, visto que ambas as obras falam sobre o folclore brasileiro, logo a inspiração era inevitável, e até mesmo a capa do capítulo é uma referência à primeira edição do Sítio. Playboy. Reni de Oliveira era uma das intérpretes da Emília da versão de 1977, que abandonou o papel da boneca de pano para procurar novos ares para sua carreira, só que ela acabou gerando bastante repercussão quando ela pousou para Playboy do ano de 1984. A maldição da Emília. Dizem as lendas que quem interpreta a Emília nunca mais consegue fugir do estigma da personagem. Alguns exemplos são Lúcia Lambertini, que foi a primeira Emília lá naquela versão da TV Tupi, que não conseguiu mais papéis apesar de ser considerado uma atriz de renome. Dircê Migliaccio, que foi a intérprete da Emília na versão de 1977, afirmou que teve que ficar um ano no exterior para fugir do estigma, e a sua sucessora, Reni de Oliveira, abandonou o Brasil ao ver que não havia mais uma carreira. Mas essa lenda urbana caiu por terra, pois Isabelle Drummond, a intérprete da Emília na versão de 2001, não ficou estigmatizada no papel da boneca falante e, na realidade, ela tem uma carreira bem prolífica. Pó de pirim-pim-pim é um artefato que apareceu pela primeira vez em A Pena do Papagaio, em que as crianças utilizam o pó de pirim-pim-pim para viajar para lugares do mundo ou ainda por cima para o passado, como certa vez eles viajaram para a Grécia Antiga. Mas na sua primeira aparição, o uso do pó era completamente diferente do que temos hoje, pois as crianças tinham que aspirar o pó com um canudo e assim teriam uma grande viagem. Quando esse recurso foi adaptado, ele foi completamente modificado para desassociar ao uso de cocaína e o pó apenas deveria ser jogado em cima de suas cabeças. Racismo e eugenia. Talvez a acusação mais comum que fazem em cima tanto de Monteiro Lobato quanto sua obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que apontam que personagens como Tia Anastácia e o Tio Barnabé são representações de serviçais, escravos para ser mais específico, porque nas palavras dos pesquisadores, eles apenas são personagens negros que não podem exercer uma função a não ser servir personagens brancos. E colocam também que o Saci representaria o estereótipo do negro fujão que deve fugir de um branco. Também apontam algumas
algumas palavras como negra de estimação, carne preta ou que ela é chamada de macaco, e também levantam outras obras como O Presidente Negro ou a própria Negrinha, e além disso afirmam que ele era um eugenista, ou seja, acreditava numa raça superior, em especial a superioridade dos brancos quanto aos negros, e era defensor da miscigenação para o embranquecimento populacional, e dizem que ele chegou a escrever uma carta para Ku Klux Klan. Mas outros pesquisadores apontam que Lobato, apesar de ter sim seus viés mais preconceituosos, não deveria ser desqualificada sua obra, e em várias ocasiões é tratado como uma forma irônica, subversiva, ou seja, ele não usa as palavras como negra de estimação como uma forma racial, e que o contexto foi uma forma dele comunicar às crianças e pessoas da época para entender que ela tem tanta relevância quanto a Dona Benta, mas que infelizmente envelheceu mal com o tempo, e também levanta questões como várias frases racistas que geralmente é a Emília que acaba fazendo esses comentários jocosos, ela sempre é repreendida ou é corrigida, o que invalidaria a possibilidade da Emília ser usada como um alter ego do autor. E além disso, frases como por exemplo, macaco na história As Caçadas de Pedrinho também é utilizado para narizinho, não se referindo diretamente à cor da pele ou um sentido racial, e sim no sentido de agilidade, de pular de uma pedra para outra com tamanha agilidade sem escorregar. Além de que muitos pesquisadores apontam que o simples fato de ter uma história chamada O Saci e Histórias da Tia Anastácia, em que a Tia Anastácia é a protagonista e principal pilar da história, mostra que talvez não eram tão racistas e não refletia tanto a visão do autor. Dorinha Duval é uma artista plástica e atriz muito conhecida por seus papéis em Irmãos Coragem, O Bem Amado e Selva de Pedra, mas ela também ficou bastante conhecida por fazer a Cuca na versão de 1977 do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas tudo isso virou de ponta cabeça no ano de 1980, em que ela teve uma discussão com seu marido, Paulo Sérgio Alcântara, em que Dorinha era uma pessoa extremamente possessiva e ciumenta, alegando que seu marido estava se envolvendo com atrizes mais novas, porque, bem, eles tinham uma diferença de idade considerável. E ele falou que preferia pegar mulheres mais novas do que uma bruxa velha remendada, humilhando a mesma. Então eles começaram uma luta física com o qual ela disse que iria se matar, e ele disse que seria uma boa ideia e ela deveria pegar a arma da gaveta e atirar em si mesma, só que na realidade ela atirou 3 vezes até a arma engasgar, matando o Paulo Sérgio na hora. Em choque, ela ligou para amigos levá-lo imediatamente para o hospital, em que seu corpo foi coberto por um pano branco, mas com as investigações foram apontadas a causa da morte de Paulo Sérgio e ela imediatamente foi presa. E toda vez que ela dava depoimento de como aconteceu o crime, ela mudava a versão. Uma hora dizendo que é porque ele era abusivo, porque ele jogava, porque ele traía ela, mas a família acabou dizendo que não tinha nada a ver, o relacionamento não era abusivo e que ela havia premeditado, e no final ela acabou pegando 6 anos de prisão, mas eventualmente ela acabou saindo da prisão e chegou a escrever um livro chamado Em Busca da Luz, lançado no ano de 2002, que era uma autobiografia revelando podres de seu passado, e ela chegou a mencionar o caso dando a sua versão dos fatos, mas ela não denigre e muito menos ofende a figura de Paulo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, chave de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, tchau.